Mas eu gostaria agora de identificar com vocês alguns problemas que vão afetar diretamente e vão trabalhar contra esta união preciosa que é descrita aqui no Salmo 133. Primeiro, isolamento. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas. E tudo que nós temos em termos de tecnologia, apesar de ser extremamente útil para aproximar pessoas, no fundo, é usado para afastar as pessoas umas das outras. Porque se você pode ter um Facebook lá, ontem eu atingi a marca de 610 amigos, e estou aumentando lá. Mas se por um lado eu posso mandar uma mensagem para 610 pessoas, por outro lado, essas pessoas podem muito bem receber essa mensagem e falar assim: já que todo mundo fala comigo, de qualquer lugar do mundo, para que eu preciso sair de casa e conversar olho no olho com uma pessoa? E aí tem muitas igrejas transmitindo o culto pela internet. Para que eu preciso sair de casa se eu vou assistir um belo culto, do jeito que eu quero, posso escolher até que pregação eu quero ouvir aqui em casa. E o resultado disso é que este instrumento poderoso, que deveria servir para expandir o alcance do Evangelho, está servindo para isolar as pessoas. Nós estamos nos isolando uns dos outros, e isso com certeza é um contrasserviço a relacionamentos saudáveis. Não dá para ter relacionamentos saudáveis quando a pessoa com quem você está conversando não te enxerga, não olha nos teus olhos e não sente o calor da tua mão ou do teu abraço. Você pode até ter um relacionamento intelectual com essa pessoa, ou virtual, como nós chamamos, mas você não terá um relacionamento verdadeiro. Inimigos deste relacionamento profundo, dessa comunhão fraternal, também é a ausência nossa de tratamento pessoal, específico, personalizado com as pessoas. Vocês já perceberam que cada vez mais a gente está perdendo a capacidade de chamar as pessoas pelo nome? Nós estamos perdendo a capacidade de guardar nomes de pessoas. Nós conversamos com todo mundo, e daí se você é um adolescente, ô meu, ô cara, ô mina, isso é da minha época, né? Vida da minha época. Mas existe lá a gíria, né? E aí, antigamente era o cara, né? E aí, dentro da igreja, o irmão e a irmã. O irmão e a irmã, olha, quando inventaram esse jeito de falar com as pessoas, eu nunca fui a favor. Eu já passei por igreja que ninguém conhecia o nome de ninguém, era tudo o irmão e a irmã. O irmão do sol. Pode levantar ou baixar o microfone. O irmão da luz, apaga ali. O irmão da porta. O irmão e a irmã da cozinha. E a irmã da safra. O irmão da UPH. A irmã da UMP. E a irmã da UPA que dirigiu o culto aqui. Quer dizer, isso que parece intimidade, parece proximidade, é nada mais nada menos do que a falta de um tratamento personalizado para as pessoas. As pessoas têm nome e nós precisamos chamar as pessoas pelo nome delas. E nós na igreja perdemos. Isso é uma coisa bonita, um jeito gostoso de se relacionar, quando a gente chama as pessoas pelo nome, conhece o endereço delas, sabe o que elas fazem, sabe o que elas deixam de fazer, conhece um pouco da vida. Mas só dá para ter isso quando nós temos relacionamento com as pessoas. E a ausência do tratamento pessoal estraga os relacionamentos. Nós vamos esfriando uns com os outros. Falta também, e isso é um inimigo dos relacionamentos saudáveis, a sensibilidade uns com os outros. Eu diria que nós cristãos sofremos uma coisa triste hoje. De manhã eu falei muito sobre isso. Nós nos tornamos arrogantes, pretensiosos. Nós pegamos, eu sou cristão. E parece que dizer que você é cristão te dá o direito de sair julgando todo mundo, sair condenando todo mundo, dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem pode ouvir o evangelho, quem não pode ouvir o evangelho, quem serve para o seu filho, quem serve para a sua filha, quem serve para ser seu amigo, quem não serve para ser seu amigo. Parece que a palavra cristão é uma coisa mágica que te dá poderes para reorganizar o mundo ao seu redor. E não é assim. Cristãos são homens e mulheres pecadores que foram declarados justificados por Deus, mas ainda são pecadores. E a não ser que lutem contra o pecado, vão estar cada vez mais afundados nele. Cristãos são homens e mulheres que foram declarados justos porque Cristo morreu na cruz por eles. A justiça não é minha, é de Cristo. E cristãos são homens e mulheres que devem ser comprometidos a se relacionar com as pessoas que estão no mundo, para dizer para outras pessoas que elas não precisam se tornar santas para conhecer a Cristo, mas é conhecer a Cristo que as tornará santas.
Nós queremos impor às pessoas que elas se transformem antes de chegar no nosso meio. E nos falta sensibilidade. Nós encontramos com a pessoa passando pelo maior problema e nós somos tão frios, tão insensíveis, nós somos capazes de fazer, você precisa mudar de vida. Muda de vida. E aí você vai ser salvo. Jesus nunca fez isso com ninguém. Jesus nunca disse isso para ninguém. E nós cristãos, às vezes fazemos isso. A igreja do Senhor Jesus tem que ser um lugar onde as pessoas são sensíveis, onde nós sentimos a dor uns dos outros. Ter compaixão é sofrer com as pessoas, é chorar com os que choram. Ter misericórdia é sentir a miséria do outro como se ela fosse minha. É o que Jesus fez comigo e é o que eu tenho que fazer. É nada mais, nada menos do que o que eu tenho que fazer. Mas quando falta aos cristãos sensibilidade, nós nos tornamos uma coisa estranha no mundo. Um tipo de gente estranha. É o tipo de gente que foi salvo pela graça, mas que não sente misericórdia e nem é gracioso com ninguém. É um tipo de gente esquisita. A igreja não pode ser assim, porque isso estraga os nossos relacionamentos, isso apodrece a nossa comunhão e com certeza isso desagrada o coração do nosso Pai. Outro inimigo é a falta de afeto nos relacionamentos. É muito parecido com a frieza, mas é um pouquinho mais do que isso. Perguntaram para o Senhor Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Ele disse: ama o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso não é apenas amizade. Isso é um relacionamento afetuoso. Tem muito sentimento, tem muita doação, tem muito envolvimento nesse relacionamento. Então nós muitas vezes nos contentamos com relacionamentos dentro da igreja, que não são os relacionamentos de uma família acolhedora, mas são relacionamentos muito parecidos com aqueles relacionamentos de tolerância dentro do local de trabalho. Você convive com o sujeito só para passar o tempo, né? Então você não vê a hora, você chega e não vê a hora de se livrar, de acabar, para você ficar longe dele. Não é? Um exemplo péssimo disso, eu falo exemplo péssimo porque é uma coisa muito chata, é quando você vai conversar, e veja que a sensação é exatamente essa, quando você vai conversar com um sujeito que está com aquele bafo, aquele mau hálito terrível, o que você fica torcendo? Para acabar logo o assunto. Você sair de perto, porque é duro, ou você vai dando aquela afastadinha assim. Às vezes os nossos relacionamentos da igreja parecem que todo mundo tem mau hálito, porque ninguém quer conversar muito tempo, ninguém quer chegar perto, ninguém quer ter afeto. Fica aí. Nossa igreja tem que ser uma igreja calorosa e uma igreja acolhedora. O que nós vamos fazer para isso? Primeiro, nós precisamos ser uma igreja que apoia as pessoas. Alguém entrou por estas portas, independe de quem seja, independe de cor, raça, sexo, independe de condição econômica, independe de estado estético, independe de qualquer coisa. Nós temos que ser uma igreja de apoio. Alguém entrou aqui, está precisando ser apoiado em alguma área da vida, e nós temos que apoiar. E não tem como você apoiar alguma pessoa se você não for conversar com essa pessoa, se você não for saber o que está acontecendo com essa pessoa, se você não for conversar com essa pessoa. Então como é que eu posso mudar essa imagem da igreja? Eu preciso me tornar alguém comprometido em dar apoio, não só às pessoas novas que chegam na igreja, mas também pessoas antigas com as quais talvez eu nunca tenha conversado. Ou talvez pessoas com as quais eu tenha conversado muito, sei o que a pessoa precisa, mas nunca dei um passo para apoiar essa pessoa, para dar para essa pessoa o que ela precisa. E eu temo que nós estamos acostumados a vermos pessoas se esborrachando literalmente, sabendo o que a pessoa precisa, e a gente não vai, e a gente não ajuda. Talvez seja um apoio, uma conversa, talvez seja um abraço, talvez seja um conselho, talvez seja lá uma ajuda de alguma maneira, talvez alimento, talvez alguma ajuda financeira, talvez algum tipo de ajuda de termos de exortação, de chamar a atenção da pessoa. Pode ser N coisas, nós não sabemos, mas o fato é que as pessoas, elas estão na igreja, todos nós estamos na igreja,
porque nós precisamos de alguma coisa. E onde estão os apoiadores dentro da igreja? Barnabé foi um grande apoiador de Paulo. Ele ajudou Paulo nas suas lutas. Paulo investiu na vida de Timóteo. Ele discipulou Timóteo. Nós temos Elias no Antigo Testamento, que investiu na vida de Eliseu. Moisés investiu na vida de Josué. A pergunta é: em quem você tem investido? Quem você tem apoiado? Irmãos, se nós fizéssemos um exercício prático e devocional aqui, de hoje você escolher uma pessoa, falar assim: eu vou escolher uma pessoa para eu apoiar, uma pessoa para eu orientar, discipular, ajudar, orar junto. Se nós escolhermos uma pessoa, já imaginou o que nós vamos experimentar aqui neste mês? Pois então, agora pare de imaginar. Pense numa pessoa, escolha uma pessoa. Quando terminar aqui, vai lá falar com ela: eu gostaria muito de te ajudar. Em que eu posso te ajudar? Eu quero ser o seu conselheiro, quero ser seu discipulador, quero conversar com você, quero caminhar junto com você. Escolha uma pessoa e faça isso. Eu tenho certeza que todos nós sabemos de pessoas que estão precisando de ajuda e de apoio. A igreja, para ser acolhedora, precisa aprender a apoiar as pessoas. Segundo, precisamos ser uma igreja de comunhão mútua. Ou seja, não fique esperando não. Olha, eu preciso ser apoiado. Aí você vem lá, alguém te apoia. O que você tem que fazer? Bom, eu preciso ser mútuo. Eu preciso retribuir. Se a pessoa que está te apoiando não está precisando de apoio agora, então escolha uma outra pessoa. Porque a igreja é o lugar da comunhão mútua. Eu recebo e eu ofereço. Eu ofereço e eu também recebo. É isso que faz de uma igreja uma família acolhedora. Eu acolho os outros e também sou acolhido. Guarda bem no coração: nenhum de nós foi chamado por Deus para vir aqui para dentro para ficar apontando o dedo no erro dos outros. Mas com certeza cada um de nós foi trazido aqui para dentro, foi trazido porque em cada um de nós reside a competência necessária para auxiliar uma outra pessoa que está aqui. Ou que não está aqui, mas está na sua família, ou está entre os seus amigos de trabalho, ou entre os seus amigos de escola. Todos nós temos a competência necessária para ajudar pelo menos uma pessoa. E sempre tem alguém perto de nós com a competência necessária para nos ajudar. O que nós precisamos é de mutualidade, é de comunhão mútua. Terceiro, nós precisamos de ser a igreja do perdão e da cura. Irmãos, é inaceitável pessoas que dizem que conhecem a Cristo ficar carregando raivinha de gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, 2 décadas. E aí, diga-me se é verdade ou não é verdade, que infelizmente isso acontece entre nós. Coisas que aconteceram há 20, 30 anos. Ah, pastor, mas é trauma. Nós estamos traumatizados com isso. E trauma não é coisa de crente, não. Pelo menos de crente que está comprometido com o evangelho, não é. Então a igreja tem que ser o lugar do perdão. Não é um lugar onde todo mundo tem aquela memória de elefante. Ninguém nunca esquece nada. A igreja tem que ser o lugar em que nós temos uma santa amnésia. Não é também para a gente ficar fazendo coisa errada toda hora e ficar contando com a amnésia dos outros. Não, não é isso. Mas significa que nós devemos fazer de tudo para vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Essa história de ficar carregando raizinha de amargura, isso é coisa de criança. Aliás, não é coisa de criança. A gente sempre culpa as pobres das crianças, mas é exatamente o contrário. Nunca é coisa de criança. Porque criança vai lá, briga, daí meia hora estão brincando. E esquece de fato. E nós precisamos, nesse caso, aprender muito com as crianças. Porque tem gente que carrega mágoa, carrega amargura no coração por causa de coisinhas mínimas que ficaram há 20, 30 anos atrás e continua. E o pior, que se ficasse só na pessoa, não, ela vai transferindo para os filhos. Ela vai: ó, filho, cuidado porque fulano lá, com os filhos dele. Às vezes está na terceira geração: não, filho de fulano, neto de fulano não pisa na minha casa, ou não vai não sei aonde, ou não chama para o aniversário, ou não vai ser amigo nem namorado do meu filho ou minha filha. O que é isso? Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de cristão. A igreja acolhedora, ou a igreja que quer ser uma família acolhedora, tem que ser uma igreja disposta a perdoar. E perdoar, não é um tratado hoje sobre perdão, não vou falar muito sobre isso,
Mas deixa eu dizer uma coisa, uma frase só: perdão não é mágica, perdão é decisão. Eu tomo a decisão de perdoar. Se não fosse uma decisão, a Bíblia não ordenaria perdoar, porque a Bíblia só pode ordenar coisas que podem ser resolvidas na base da decisão. Eu tomo a decisão de perdoar. Eu não cai pozinho mágico no meu coração, vou perdoar. Não. Perdão é uma decisão que nós tomamos. Eu decido abrir mão do meu direito e perdoar aquela pessoa, independente dela merecer ou não. Jesus não nos perdoou porque nós merecíamos perdão. E aliás, diga-se de passar, se você vai perdoar alguém, é exatamente porque ela não merece. Porque se ela merecer, você não precisa perdoar. Você vai ser pago, a dívida vai ser paga. Então perdão é uma decisão que nós tomamos. Então não fica aguardando o pozinho mágico cair na sua cabeça para você perdoar fulano lá. Ah, pastor, um dia eu vou perdoar, um dia vai acontecer alguma coisa. Não vai, não vai. 68% dos clientes que uma empresa perde, ela perde por causa do mau atendimento. E isso se aplica de forma muito útil dentro da igreja. 68% das pessoas que vão embora e não voltam mais é por causa de mau atendimento ou má recepção. Por isso que tem no boletim lá semanalmente um departamento escalado para fazer a recepção da igreja. Eu não vou nem citar qual é o departamento de hoje, porque eu não vi esse departamento lá na porta. Mas nós somos responsáveis por isso, irmãos. E às vezes a culpa é colocada no pastor, nos presbíteros, na equipe de louvor, ou no pianista, ou no homem do som, ou nos diáconos. A culpa é de todos nós que não recebemos bem, que não tratamos bem. As pessoas não ficam no lugar onde elas não são bem tratadas. O culto é oferecido a Deus, nós temos que agradar a Deus. Mas é compromisso nosso receber com educação, com carinho, com acolhida as pessoas que nos visitam. Nós precisamos melhorar muito nisso. Eu quero concluir dizendo que os nossos lares precisam estar abertos às pessoas que nos visitam aqui, que nos visitam nas nossas casas. Tanto a igreja precisa ser aberta para as pessoas que vêm de fora, quanto o seu lar precisa ser aberto. Ser uma família acolhedora é muito mais do que ser uma igreja que faz um culto simpático no domingo à noite. Ser uma igreja acolhedora é fazer da nossa casa uma extensão da igreja e receber os nossos vizinhos e acolhê-los em nossa casa como se nós fôssemos os representantes, e porque, aliás, de fato nós somos os representantes da igreja, no meu bairro, na minha rua, aonde eu estou. A minha casa tem que ser uma extensão da igreja. Precisamos ser uma igreja onde os nossos lares sejam agências evangelizadoras. É muito difícil você trazer uma pessoa na igreja, mas é muito fácil você levar uma pessoa na sua casa. Basta no aniversário do seu filho, ao invés de você chamar todos aqueles amiguinhos que estão cansados de ir lá, chama os seus vizinhos. No seu aniversário, no meu aniversário, vou chamar minha vizinhança. Vem cá, eu vejo vocês todo dia, passo na frente, vamos comemorar comigo, estou em festa. Fazer um culto de gratidão, chamar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Faça um culto na sua empresa. Pode usar o pastor para isso à vontade, gente. Liga para mim e fala: pastor, eu quero fazer uma devocional aqui na minha empresa. Pode vir, vou com toda alegria. Mas eu não vou chegar lá do nada e vou dizer assim: ó, eu vim aqui fazer um culto na sua empresa, e abre um espaço aí para mim. Eu não vou fazer isso. Mas você pode contar comigo, eu tenho certeza que tem outras pessoas da igreja que podem cooperar com isso. Ah, pastor, eu trabalho e ajudo uma instituição lá, o senhor pode ir lá fazer um... Posso, vamos lá. Levo o Dario para tocar violão lá. Né, Dario? Vamos nessa? Aproveito os irmãos aposentados da igreja, levo o João Ailton, que gosta de ir com a gente fazer visita. Vamos lá. Eu tenho certeza que eu arrumo uma turma para ir lá no seu trabalho, na sua escola, onde você quiser ir. Mas essa missão é uma missão que todos nós temos que ter como nossa. Expandir a igreja, ser uma família acolhedora, significa estar comprometido com essas coisas todas que nós falamos aqui. É um grande desafio? É um grande desafio, mas eu tenho certeza que vai fazer um bem, irmãos. Um bem tão grande para o nosso coração. Porque aonde existe essa comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção. Quer ser abençoado? Então assuma um compromisso. Junto comigo, junto com cada uma das pessoas desta igreja,
de nos tornarmos uma família acolhedora, que tem tudo em comum. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar não só nossa igreja, mas nossa vida em todos os aspectos. Amém?